Só retomar aí, né? Na última aula a gente parou nesse pedacinho, né? Vocês fizeram anotação no caderno. Então, a medida de um arco, né? Quando eu falo na medida de um arco, eu tô falando do seu comprimento, né? Lembra, a gente vai usar unidade de comprimento, centímetro, metros, quilômetros, hectômetros, decímetro, né? Vai ser o que o exercício te der de unidade de medida, tá? Então, aqui a gente tem que o ângulo central em graus, a gente pode utilizar lado igual a alfa vezes π vezes r dividido por 180, já uma fórmula final. E no ângulo central, a gente usa lado vezes alfa vezes raio, né? O ângulo vezes o raio vezes o ângulo, né? Tanto faz a ordem aqui. Né? E quando eu quero o ângulo, eu faço lado dividido por raio, tá? Então, como que surgiu essas duas fórmulas aqui? De onde que isso veio? Gente, isso vem da regrinha de 3, tá? Como é que eu posso fazer a comparação, né? O que eu preciso lembrar? Que a circunferência, uma volta completa, a gente tem uma formulazinha, que é 2πr, né? Isso para encontrar o comprimento total da circunferência. E a volta completa equivale a 360 graus, né? Já que eu tenho uma parte dessa circunferência e um ângulo referente a esse pedacinho, eu faço uma regrinha de 3, né? 2πr está para 360, assim como o lado do arco está para o seu ângulo alfa, né? Faço a multiplicação cruzada aqui, ó. Tenho 360L igual 2πr vezes alfa, né? O 360 estava multiplicando, veio dividindo. Faço a divisão aqui por 2, né? Por 2 e por 2, chegando no finalzinho aqui, π vezes r vezes alfa dividido por 180, né? Em radianos também da mesma forma. O que eu preciso lembrar? Que a circunferência é dada por 2πr. Em radianos, o 360 graus, a gente chama de 2π. 2π 360, π 180, que é o que a gente usa nas conversões, né? E esse ladinho, né, um pedacinho da circunferência, um arco, né, está para o seu ângulo alfa. Então, eu tenho aqui, fazendo a multiplicação cruzada, 2πl igual a 2πr vezes alfa, né? O 2π que estava multiplicando veio dividindo. 2π dividido por 2π, isso dá 1, né? Então, por isso que o lado aqui é dado por raio vezes alfa ou alfa vezes raio, né? Tanto faz a ordem aí, tá? Então, a gente pode utilizar as fórmulas, né? Ou então, eu preciso lembrar dessa regrinha, que 2πr está para 360 e 2πr está para 2π e fazer a regrinha de 3. O resultado chega da mesma forma, tá bom? E aqui eu tenho um exemplo, olha só. Do ângulo central em graus, né? Determina o comprimento de um arco com um ângulo central igual a 30 graus, contido numa circunferência de raio 2 centímetros. Use π igual a 3,14. Então, fiz as substituições. O ângulo vale 30, o π eu vou deixar mais pro finalzinho, tá? Pra gente não ter número com vírgula logo no começo. E o raio igual a 2, né? Cortei os zerinhos para facilitar aqui, né? Então, ficou 3 vezes 2, 6, dividido por 18. Então, fiz a divisão aqui por 6, o π permaneceu. Agora sim que eu vou fazer a divisão, tá? Fiz a transformação. 3,14 dividido por 3, vamos arredondar aqui o 14 para 15, né? Ficando aproximadamente 1,05 centímetros. Em radianos, né? Vou utilizar a formulazinha, raio vezes o ângulo, né? Determine o comprimento de um arco com um ângulo central medindo π sobre 3, contido numa circunferência de raio 5 centímetros. Use π igual a 3,14, né? Então, fiz a substituição, o ângulo π sobre 3, o raio 5. Aqui eu já fiz a multiplicação. 3,14 vezes 5 deu 15,7, né? Dividido por 3, aproximadamente 5,23 centímetros,
tá? Então tá aí os exemplos.